Esse aí do MDB. Cara bom, como é que tá nesse partido? Eu não sou direita. Já. Pessoal, quem quiser batatinha tem que vir aqui fazer uma gravação com o nosso próprio. É boa a batatinha, apesar de eu não poder comer essas coisas industrializadas. Tá pegando? Me arrebenta o figo. Opa, toma. Então, pessoal, mais um Moralcast começando. Hoje é dia 18/3. Um convidado muito especial para nós aqui, que é o professor Paulo de História, um grande historiador, talvez o maior do Brasil. Não, o maior da minha casa, né? Ah, o maior dessa Lá sou o único. Bom. Hoje nós vamos falar sobre o efeito da colonização espanhola, jesuítas, toda aquela coisa que se aprende na escola, na nossa cultura atual, né, professor? E só para lembrar vocês, agora o Gabriel falou para dizer agora no início do podcast, deu um socão tá na rua, ativar o sininho, se inscrever no canal E deixar o like. E não tem superchat também, para o pessoal dar uma contribuição em dinheiro aí? Ainda não vai. Pix, alguma coisa assim? É importante vai ter isso. uma doação aí. Galera que quiser. Importante. Mas quem quiser mandar um Pix, só me pedir. Até agradecer ao Dr. João Pereira pelo auxílio. Fez uma doação importante para o nosso podcast e está ajudando nós a construir ele Dr. João Pereira e os nossos patrocinadores, né? também. O Luiz Bistrovar. Bistrovar e a Agropecuária Nova. É graças a essas pessoas, aos nossos doadores, que nós conseguimos hoje estar fazendo esse programa para vocês, com um convidado tão especial que nem o professor Não Paulo. podemos esquecer da Tia Bia, né? E da Tia Bir. A Tia Bir, ela é... Ô, Beer, ô. Tia Bir é nosso carro-chefe. E a nossa querida Plural, né? Plural. Agora há pouco Verdade. tempo Plural. um A contrato. singularidade da plural, né? E Fala em Beer, né? Tem a igreja luterana ali faz uma festa e tem a Luther Beer, em homenagem ao Lutero, que era um grande tomador de cerveja. todo alemão é... Pô, te interrompi, né? Desculpa. Capaz, professor, mas essa é Essa é a dinâmica. a dinâmica bom, do então tá. podcast. Bom. Eu não tive não. Bom, professor. Sou. Vamos beber uma água. Bom, professor, quanto a esse tema do efeito da colonização lá, dos portugueses, dos jesuítas, os padres que vieram para cá, e daí do rebote que deu com os espanhóis, toda aquela coisa, aquilo realmente, tanto tempo atrás, consegue influenciar nós na cultura de hoje? Ou aquilo é história que o pessoal conta? Não, influencia bastante. O que nós podemos caracterizar hoje nos nossos ouvintes? Por exemplo, assim, vamos falar um pouco da formação do povo brasileiro, né? A história, essa formação do povo brasileiro, a cultura, né? Os reflexos na música, na comida, enfim, tudo. Né? Mas existe algumas versões dessa formação desse povo. Tem aqueles que dizem, que tentam mostrar que foi uma forma pacífica, assim, foi uma grande miscigenação, né, uma coisa legal, assim, os indígenas, os portugueses, aí depois vieram os negros africanos escravizados, né, poucos falam que foram escravizados, você fala que vieram os negros africanos, aí surgiu essa grande cultura, não. Para formar essa nação, entre aspas, que a gente eu não consigo, na minha concepção, dizer uma nação brasileira, porque para ser uma nação, né, a característica, o conceito de nação tem que ser uma cultura igual, tem que ser uma religião, né, quase que homogênea. Tudo uniforme, né? Por exemplo, se fala muito na nação, os russos, a nação eslava, não é bem assim, porque nós temos lá na Rússia um grande contingente de muçulmanos que não aderiram à Igreja Ortodoxa Russa. Né? O protestantismo até não entrou muito, né? Até não vi assim, algo na história da Rússia, do protestantismo. Mas a católica, sim, a católica ortodoxa. E agora a gente vê nessa guerra aí... gente, eu vou viajar, porque vocês se lembram das minhas aulas, eu acabo viajando. Né? Eu vou falar uma coisa entre nós. E o que nós vemos lá? Em determinados pelotões de muçulmanos, está lá o sheik, sheik lá, o líder religioso dos muçulmanos lá é sheik. Emir é quando é emirado e califa é quando é califado. Então o sheik lá, eles fazem oração para ir para a guerra. Legal, né? Igreja é com Deus para ir para a guerra. Em outros pelotões são os ortodoxos. Mas voltando para cá então. Então, olha só, os portugueses chegaram,
Tem um livro muito interessante aqui, já vou adiantando aqui algumas coisas, tá? Que é o Mário Maestre, um historiador aqui do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito. Os Senhores do Litoral, a Conquista Portuguesa e a Agonia dos Tupinambás no século XVI. Século XVI, 1500 ali, quando os portugueses chegaram. A relação genocida, dá para dizer, né? Dos portugueses ali. Depois entrou aquela história que a gente vê nos livros ali, que os portugueses davam um espelhinho, uma coisinha em troca do ouro e tal, porque para os indígenas o ouro não valia nada, né? Era mais um adereço. Então, mas não foi tranquila essa entrada dos portugueses, não foi tranquila essa chamada miscigenação, que surge uma nação brasileira e tal. Mesma coisa com os negros, africanos e escravizados. Gente, eu não gosto de usar o termo escravo, que parece que é natural o cara ser escravo, né? A mulher ser escrava, não. Foram escravizados, estavam lá tranquilos, né? Tinham seus conflitos tribais lá, né? E aí os portugueses e espanhóis, holandeses, porque a gente só fala português e espanhol, parece que são os grandes vilões da história, os portugueses e espanhóis. Não, sempre fica neles. Os holandeses e inglês lá, a Inglaterra, ganhou muito dinheiro com o tráfico, com a captura dessa mercadoria chamada negro, eles ganharam muito dinheiro. Aí nós vamos ver depois que é essa acumulação de capital, essa acumulação de riquezas que vai propiciar a Inglaterra a fazer a Revolução Industrial. Nós estávamos falando aí da questão do protestantismo, também que foi importante nisso. Né? Mas então, vamos voltar para cá então. Então, o branco português chega aqui, né, essa miscigenação, violento, é muito violento com o indígena, muito violento com os negros também, mas aos poucos, sim, vai acontecendo essa miscigenação. Na questão da cultura, né, formação de uma cultura nacional. Qual é a música que a gente pode dizer que é nacional? MPB? MPB, ela é nacional. Ela toca em todo o Brasil, se produz MPB em todo o Brasil. Sim. Mas qual é a outra? Que aí sim, aí tu pega a mistura do negro, né? Tu pega o branco, porque aí alguns ritmos dos portugueses com os ritmos dos negros. Samba, todo o Brasil. Coisa mais linda, quando tinha TV Manchete, que o monopólio do carnaval não era da Globo, né? Rapaz, as escolas de samba do Amazonas, lá do desfile de Manaus, era muito interessante de se ver, porque quem criou as escolas de samba em Manaus foram os militares do Rio de Janeiro, que foram para aqueles quartéis lá na floresta lá. E aí eles vão criando as escolas de samba. Como aqui na Uruguaiana também, um carnaval bonito que tem em Uruguaiana. É verdade. É um pessoal da Marinha e do Exército. O carnaval fora de época. Isso, que vieram do Rio e formaram essas escolas de samba. Só que lá no Amazonas é interessante, em Manaus, porque parece um desfile militar o carnaval deles lá. As alas não é que nem aqui, está saindo uma ala, já vai entrando outra, não pode deixar um vazio. Lá não, lá tem um vazio, tem um espaço para cada ala. Parece um desfile ordenado, assim. Mas, de qualquer forma, o samba, a gente pode dizer que esse é o ritmo nacional. Né? Seria porque todo o Brasil toca, inclusive exportamos. Cidade de Poçadas, na Argentina, nas missões da Argentina, tem escola de samba, tem carnaval. E toda aquela região ali das missões, mais para o outro lado lá, Entre Rios é a entrada das missões. Lá do outro lado lá, Salta, como é que é o nome daquela província lá? Onde tem a cidade de Tucumã. Lá tem carnaval também, escola de samba. O Uruguai com o seu próprio ritmo, o candombe, mas também tem escolas de samba. Mas no mesmo estilo, assim? Mesmo estilo das nossas. Tem muita... como é que eu vou dizer? O pessoal que sai daqui vai para lá, né? Como se trata da fronteira amiga, né? O pessoal fica compartilhando a cultura. Como, por exemplo, os nossos ali, por exemplo, ali no Uruguai, como é que chama ali a cidade ali que tem a praça aquela? Rivera? Isso. O pessoal ali fala espanhol de um lado, o pessoal adquire coisas de um lado da fronteira, outras coisas aqui, conforme está o mercado, né? Sim. Eles compartilham bastante. E a cultura também entra. No Chuí também é assim, né? O pessoal tem loja dos dois lados. Naquela fronteira lá, tem lá, quando tá melhor vender do outro lado, eles botam mais mercadoria do outro lado para ganhar mais, né? É coisa do comércio aí, do capitalismo. Então, essa questão dessa miscigenação, a comida também, né? Nós vamos ver que há uma forte influência das três culturas, né? Na produção culinária. E a gastronomia é cultura, né? Pelo menos eu, enquanto gordo, eu acho isso. Né? Gente, olha só, os espanhóis e portugueses roubaram daqui a batata, o milho, né? Daqui da América. Sim. E aí tem um casal que eu vejo, que eu sigo no YouTube, até fica a dica aí, é Mundo Sem Fim.
Ele é um casal que viaja pelo mundo todo. Eu estava vendo um episódio deles lá no Azerbaijão. É uma ex-república soviética lá no Cáucaso. Azerbaijão é Cáucaso, Cáucaso. E aí eles entraram no restaurante para comer um prato típico. Era um espinhaço lá de cordeiro com batatas. Mas eles não produziam batata para ser típico de lá. Como é que foi isso? Claro, os espanhóis levaram e a batata e o milho matou a fome da Europa, né? A polenta não é italiana, a polenta é o milho, né? Que os italianos botaram o nome de polenta e por aí vai. Aliás, como se apropriaram das culturas, né? A pizza ela é egípcia, o italiano botou a mussarela e o molho. Né? Qual é a outra que eu falo sempre? Espaguete. Espaguete é coisa da China, né? Espaguete de macarrão, o Marco Polo leva para a Itália e lá o italiano fez com farinha de trigo e botou o molho e ficou bom daí. O baguete também é um exemplo, né? Baguete, Também não é. A cerveja, ela é egípcia, né? O alemão que leva fama. Aí teria que ver qual o sabor que tem essa cerveja egípcia para ver se vale a pena, não, se justifica o alemão levar a fama, porque ela é... não posso falar, né? Esse programa ele é para os alunos da Rural, né? Não posso dizer que cerveja é bom. Tá, corta isso depois. Então, vai ter esse processo, né? Dessa miscigenação, essa aculturação dos indígenas, né? Muito forte. Muita gente, muito historiador saúda, né? Faz loas aos jesuítas, porque trouxeram cultura, porque catequizaram os indígenas, não exploravam, entre aspas, né? Porque não escravizavam os indígenas, eram contra a escravização de indígenas, mas por outro lado, né, a gente vai nas missões, a gente vê as oficinas que tinham ali de instrumentos, né, de orquestra, lá, violino, violoncelo, os indígenas tocando isso. Então, querendo ou não, é uma aculturação. Depois vai chegar um povo aqui, que eu chamo, né, até anotei aqui, são os desagradecidos. Desagradecidos. Por quê? Porque eles vieram para cá, são os nossos antepassados aqui, quem é descendente alemão. Eu tenho a sorte ou o azar, não sei, de ter uma mistura de alemão, Weber, né? Minha mãe minha mãe era Weber, prima do meu pai, que também eles eram filhos de Weber. E aí a irmã da minha mãe, a mãe da minha mãe, que era a irmã da mãe do meu pai, elas eram Weber, uma casou com o basco e a outra casou com o catalão. Então, olha que mistura que eu tenho, que coisa mais teimosa. Aliás, teimoso é quem teima comigo, né? Então, alemão, catalão e basco. Almoço, domingo na família era insuportável. Imagina. Se vocês acham que italiano dá briga, bota um catalão, um basco e um alemão junto, para vocês verem o que é o negócio. Mas por que eu digo desagradecido? Porque esse povo veio para cá, né, e ganhou terras. Mas tiveram que desbravar. Sim, tiveram, mas ganharam essas terras. O negro, quando tem a abolição, foi proibido de comprar terras, inclusive. É proibido ter terras. Olha, uma curiosidade que eu não sabia. Eu só não lembro qual é o artigo. Não me lembro qual é o artigo. Mas... Nas aulas a gente aborda, o professor, no caso, aborda como se o negro tivesse sido, por exemplo, largado as traças. Foi. Mas não aborda essa parte importante de ele não ter como adquirir as terras. Você está com a internet aí? Dá uma pesquisadinha sobre a lei que proibia os negros de comprar terras. Eu não me lembro a lei. Tá? Então os negros vão para as periferias, né? Vão criar ali em Porto Alegre, aquele bairro ali a partir do Hospital de Clínicas, quem conhece Porto Alegre? Sim. Em direção a Petrópolis, lá, Monte Serra, Moinhos de Vento, era chamada Cidade Negra. Porque achou a lei? Tem dinossaurinhos aqui. Vou pensar que hoje a ocupação, a maioria são dos brancos, né? A grande maioria ali. Sim, porque é por causa da especulação imobiliária, né? Sim. Que vai jogando os negros. Olha só como é que agiam as incorporadoras ali. Tem 2 quilombos ali. Tem o quilombo do Silva e tem outro quilombo agora. Tem até um clube de futebol lá, Clarão da Lua, que é só de negros. Aí tem o Dínamo também ali em Petrópolis, que joga no campo Araribóia, que é a resistência desses negros oriundos, esses negros descendentes daqueles negros que foram para aquela região ali. E ali era chamado de Cidade Negra. Aliás, é o berço das escolas de samba, é a Cidade Baixa e também ali o bairro que hoje é Santa Cecília. Isso em Porto Alegre, né? Porto Alegre, Mas a especulação imobiliária foi assim, ali os negros têm uma área e tal, aí
que constrói edifício, construtoras, Incorporador. né, incorporadoras, faziam essa proposta. Então, ó, a gente vai construir um prédio aqui, tu cede o terreno, a gente constrói um prédio, tu fica com 2, 3 apartamentos. Sim. Né? E aí foi acontecendo, esse Permuta, pessoal né? pegava, permuta isso. O pessoal foi pegando esse dinheiro e acabava vendendo esses apartamentos que ficavam e iam mais para a periferia. E outros eram enganados mesmo pelas incorporadoras. Tinha bastante. muita sacanagem dos caras assinar um contrato, a maioria não, grande parte era analfabeta, assinava um contrato, quando via não tinha nada. Eu Tinha não estou cedido lembrando área. do nome do edifício, mas tem uma história interessante desse mesmo modelo em São Paulo. O pessoal tinha uma ocupação ali dos negros, e aí o pessoal veio, né, para construir, bem no centro, eles ocupavam um terreno baldio ali, um terreno grande, uma quadra. E aí eles fizeram uma troca, no caso, que era ficar com alguns apartamentos em troca da construção, que seria um grande edifício, seria um dos maiores do centro. E o pessoal vazou, começaram a construir, tiraram eles dali e nunca mais. E Mas ficaram agora tem uma área indígena lá no... ali pro lado do... Como é que é o nome daquilo ali? É Vila Cruzeiro, mas é mais alto, assim. A parte mais alta Tá. tem uma área ali que é reserva indígena e também tem a área de quilombolas ali. Estavam empurrando as cercas e tomando conta das áreas. Recentemente, agora, em Porto Alegre, acontecendo isso. Mas essa parte aqui... e outros casos também que aconteceram, assim... eles tinham ali a sua casinha e tal, viviam confortavelmente. Aí caem na lábia dessas incorporadoras, acabam tendo um apartamento lá. O que acontece? Eles não ficam isentos de IPTU, eles não pagavam isso antes, não ficam isentos de água, luz, condomínio, né? Boa parte das suas famílias analfabetas, desempregados, aí. tem que ir para a periferia mesmo. Não tem outra alternativa, acabam entregando ali, vendendo a troco de banana. Professor, Oi? é a Lei de Terra de 1850? Isso, que ela, depois da abolição, ela continuou vigorando, não é isso? Que negros não podiam comprar terras. Pois é, professor, dá para observar que o Brasil sempre judiou bastante do pessoal que vem de fora, né? Porque, olha, não tem nem como descrever uma palavra que fizeram com os negros, tirando eles de lá, a maior parte morreu no meio do oceano mesmo, trazendo para cá tudo isso. E quanto até os próprios imigrantes, né? A minha família tem os registros da história dela, vinham para cá, o estado do Rio Grande do Sul diria que daria terras, ferramentas, tinha quantidade certa de foice, pá, enxada, essas coisas. A época era bem primitiva. Isso que a maior parte morria, porque mandaram para a Serra Gaúcha que não tinha nada, a não ser os indígenas, que estavam extremamente adaptados. Mas alguns até conseguiram dinheiro e começaram a pagar os bugreiros, que eram caras pagos para matar os indígenas para eles ficarem com as terras. Gente, se a gente for olhar o que é a herança dos grandes dos sobrenomes, entre aspas, mais importantes desse país, como se construíram essas... Agora, não sei se vocês viram, olha só, já vamos trocar de assunto de novo. Desse pessoal que foi preso no 8 de janeiro lá, né? Teve um fazendeiro lá, agora não lembro se é Piauí ou Sergipe. Tá? O cara grilou 7.600 hectares. 7.600 hectares é 7.600 campos de futebol do tamanho desse que nós temos na frente aqui na Rural, de área indígena, quilombola e áreas do governo, áreas da União. Né? E aí está preso, aí descobriram isso. Gente, as grandes... teve um cara também lá em São Paulo, olha só, que o Sem Terra... Por isso que eu falo desagradecidos, tá? Depois eu vou voltar nos desagradecidos. O Sem Terra tinha ocupado uma área dele, a fazenda Cutrale, uma coisa assim, e produz laranja lá. Para denunciar que esse cara, descobriram que esse cara era perseguido não, ele era foragido, ele era da máfia siciliana, veio para o Brasil, portanto era foragido da justiça da Itália, e comprou uma área ali e invadiu 10.000 hectares. De área da União plantando laranja. Já pensou, o cara compra uma hectare e consegue mais 10? Nossa! Como é que é essa história? Mas aí a imprensa só falou que o Sem Terra invadiram a área do cara lá e tal, mas não contou quem era o cara. Sim, Nem o que ele fez antes. Nem o que ele fez antes. a história toda que tem por trás. Né? História toda que tem por trás. E muitas dessas terras todas aí, da tal da grilagem, é isso aí. Mas voltando então, os desagradecidos, aqui é isso, né? Eles ganharam e hoje a gente vê
os descendentes desses desagradecidos odiando os pobres, odiando sem terra, odiando negros, odiando indígenas, índio é vagabundo, negro é vagabundo, nós que somos os frutos do trabalho dos nossos pais e tal, tal, esquecem que eles só são descendentes, só têm essas propriedades, essas terras, essas empresas que eles têm, porque os antepassados deles, lá, meus avós, meus bisavós, de vocês também, estavam passando fome lá na Europa. Estavam numa... Pindaíba, isso quase que saiu um palavrão aqui. Estavam na Pindaíba, não tinha muita alternativa. Aí aparecia propaganda, né? Ó, América, 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 né? Vão cantando no naviozinho e vão para lá, que lá está a prosperidade. Temos terra, temos propriedade. Muitos morreram no caminho, claro, né? A gente vê isso. Mas outros vieram para cá e não tinha outra coisa a fazer a não ser trabalhar mesmo. E aí, claro. Mas ganharam, né? Ganharam ferramentas, ganharam terras. Né? Alguns foram para as indústrias lá de São Paulo, porque já tinham know-how de trabalhar em indústria lá na Europa. Alguns foram para as fazendas de café. É bom lembrar isso. E na fazenda de café, os primeiros imigrantes alemães e italianos que chegaram lá tinham o mesmo tratamento dos ex-escravos, ex-escravizados. Né? Tem caso de alemão sendo açoitado, italiano também. Outros mais espertos, né? Tipo os donos lá de uma grande indústria de São Paulo, que deu um jeito de se apaixonar pela única filha do fazendeiro. Sabe, né? A herança fica, e o genro que cuida, né? Sim. E aí aliou, porque a elite, a burguesia brasileira, ela vem dos cafeicultores, né? Principalmente. Então, os bancos que surgem lá em São Paulo, era o dinheiro que os cafeicultores tinham acumulado, que criam os bancos na cidade de São Paulo, as mansões lá da Avenida Paulista e outras ali. Né? E aí esse cara deu a sorte de se apaixonar, e ela também se apaixonou por ele, casaram e tal, o velho morreu e ele herdou tudo isso. Né? E aí é daquelas famílias lá de sobrenome italiano, das mansões lá de São Paulo. Vai ter isso também. Mas então, o desagradecimento que eu digo é isso, né? Porque não tivesse acontecido isso, estariam onde? Lá na Europa, talvez passando fome, não nem teriam nascido, porque as pessoas passando fome lá poderiam ter morrido. Também teve as guerras lá dentro da Europa, né? Teve a Primeira Guerra e tal, depois, em 1914. Então... Em outras ocasiões. Oi? Nesse período já entra em outras ocasiões. Sim, sim, sim. Teve muita gente que veio para cá também, fugindo dessas guerras. Né? Migração, né? A gente vê uma boa quantidade de judeus que veio para cá fugindo da perseguição. Aliás, uma coisa muito importante que ninguém fala, gente. Até a Revolução Bolchevique, em 1917, os judeus na Rússia e boa parte da Europa eram vítimas dos tais dos pogroms. O que era pogroms? Meia dúzia de playboy Osório, tá? Meia dúzia de playboy de Osório aqui, cristão, pró-nazista, ou de uma outra nacionalidade lá, no caso da Rússia, os pan-eslavistas, né? Se juntavam lá, 10, 15, entravam na casa de um judeu, davam um pau no judeu, roubavam as coisas do judeu, quando não matavam, né? Então isso eram os pogroms. Graças à Revolução Bolchevique de 17, isso foi proibido na Rússia, e quem fazia isso era preso e até corria o risco de ser morto. Os judeus sempre sofreu na Europa. Sempre sofreu. A igreja, todas as igrejas que passou pela Europa, torturavam os coitados. Ah, sim. Quando os espanhóis e portugueses expulsam essa é outra coisa que a gente não pode esquecer. Durante 700 anos, de 711 a 1492, 700 anos, a dominação árabe, moura, né, ali na Península Ibérica, né, os espanhóis apagaram isso da sua história, da memória, os portugueses também, mas agora estão resgatando porque não tem como esconder isso mais. Aliás, nunca teve como esconder. Né? A gente é que não via isso nos livros. Está lá a Alhambra, lá na Andaluzia, os fortes, né, em estilo árabe, a herança da fonte, né, da fonte no pátio, nas praças, né, a fonte, a arquitetura, a língua, né, o alfabeto, a influência. Tem uma cultura de arte muito rica, né? Por conta de todas as influências que eles tiveram. Vários povos passaram por lá. Né? Sim. Os vikings também passaram uma época também. Aliás, alguns vikings saíram com um mosquitinho, né, na cabeça, uma coisa pitando, porque eles estavam matando os muçulmanos mesmo na hora da reza, né, aquelas 5 orações que os muçulmanos fazem por dia, e os muçulmanos ali firmes, lá, rock bar, e tendo as cabeças cortadas, eles não saíam correndo, eles continuavam ali na oração sendo mortos. E aí teve até um episódio, esse seriado Vikings, né, tem um episódio que mostra isso,
que é o líder espiritual da aldeia dos vikings lá, não me lembro o nome dele, carequinha aquele, ele fica pensando, né, que religião... Às vezes é interessante porque a gente tem que filtrar, né, porque sabe como é que é, porque se a gente vai ver as séries essas sobre a Segunda Guerra, quem ganhou a Segunda Guerra foi os Estados Unidos. Eles não falam em nenhum momento que quem entrou em Berlim primeiro, a partir da guerra da Batalha de Stalingrado, os soviéticos começam a expulsar os alemães e vão expulsando, passam pela Polônia, entram, são os primeiros a chegar em Berlim. Aliás, os Estados Unidos vai entrar bem depois, né? A guerra, em função do ataque lá de Pearl Harbor, a guerra dos Estados Unidos é mais lá no Pacífico, depois é que vai ajudar ali no desembarque da Normandia no dia D. Mas esse é assunto para outra coisa desse que não é? Outro podcast. Outro podcast. Mas tá. Olha só, quem são os três que estão lá com a OTAN querendo fazer tropas para invadir, para apoiar a Ucrânia e uma possível vitória sobre a Rússia? Macron, a França, a Alemanha e a Polônia. Esses caras não aprendem com a história, velho. A Polônia nunca ganhou nada contra os russos, pelo contrário, lá no Império Russo, a Polônia fazia parte do Império Russo, só vai ser livre, só vai ter a possibilidade de ser um país, uma nação, depois da Revolução Bolchevique de 17, que aí diz, olha, os povos, nós vamos formar a União Soviética, todos os povos, todos os países que faziam parte do Império Russo, que quiserem aderir à União Soviética, serão bem-vindos, quem não quiser... E aí sim, aí tem Polônia, Finlândia, lá pro Oriente, lá também outros países que não vão aderir à União Soviética. Então a Polônia vai se atrever de novo, né? A França, gente, Napoleão invadiu lá, os franceses tomaram pau, foi uma vergonha lá, né? O Hitler lá com as suas tropinhas lá nazistas, né? Olha só. Batalha de Stalingrado, olha só como é que é esse negócio. Os soviéticos começam a libertar Stalingrado e vão fazendo prisioneiros, e os prisioneiros, grande parte, até digo a maioria, não eram alemães. Os nazistas eram portugueses, espanhóis, romenos, alguns búlgaros, alguns croatas, porque a Croácia até hoje é forte ali, o partido pró-nazista, na Croácia. A Sérvia não, Sérvia é mais os partisãs, que era a resistência à ocupação nazista ali na Iugoslávia, né? Então isso é muito forte. Mas por que eu estou falando isso se eu estava aqui? Eita, vai flutuando os personagens. Vai, né? Dentro disso. Mas, os alemães tomaram pau também e agora estão querendo tomar outro. Os poloneses, os poloneses, eles são eslavos? Pois boa pergunta. Deve ter eslavos ali, mas eles são polacos, né? Germânicos. Cara, eu nunca estudei a formação dos poloneses, porque tem aqui, no Rio Grande do Sul, uma grande colonização de pomeranos, que se dizem alemães, mas a Pomerânia é na Polônia, ou era na Polônia naquela época, mas eles se dizem alemães, mãe do luterana. Lá quando eu trabalhei na zona rural, lá em Pelotas, lá, ali no Saufer, Grupelli, que embora o nome seja italiano, tinha bastante pomerano, a colônia Saufer, a Bacchini também, bastante pomerano, e os doces Crochimor, que é uma maravilha, né? Saudade dos doces Crochimor. Saudade de doce. Né? Então, esse branqueamento. E aí eu fui lá na guerra, fui lá brigar com os caras. Voltando para cá, então. Esses desagradecidos, odeio. E essa herança, olha só, essa herança toda aqui, o ódio ao pobre. Formou uma elite brasileira que tem ódio ao pobre e o pior, é uma classe média que pensa ser a elite e odeia o pobre. Gente, o pessoal não odeia o Lula porque o Lula roubou. Até nem sei também se roubou, né? Não vou dizer aqui que roubou. Teve corrupção no governo dele? Sim, bastante. Teve corrupção no governo do Fernando Henrique? Bastante. Corrupção na ditadura militar? Cara, tem um livro que é uma tese de doutorado do Pedro Henrique, esqueci o sobrenome, tá? É da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que mostra toda a relação de corrupção dos militares do período da ditadura civil-militar no Brasil com essas empreiteiras que estavam envolvidas na Lava Jato, ali, Andrade Gutierrez, todos esses aí, tá? Estranhas Catedrais o nome do livro. Tá? É muito interessante, inclusive ele tem ali riqueza de detalhes que mostra parentes dos militares e os militares que exerciam cargos nas empresas multinacionais que estavam deixando entrar no Brasil. Por exemplo, tinha um presidente, né, que, sabe, o presidente não pode estar associado a nenhuma empresa. Ele era do Conselho Deliberativo
Não, desculpa, Conselho Executivo da Ciba Geiger, o Geisel. E também depois virou presidente da Ciba Geiger. Ciba Geiger acho que é sabonete defensivo não, veneno, essas coisas. Uma vez eu estudei em história uma grande petrolífera que deu entrada no Brasil, você deve conhecer, muito por conta disso, do golpe militar, e acabou, extinguiu as nossas ferrovias, que eram importantes. Por exemplo, toda a Europa trabalha com ferrovias, que é um modelo de transporte muito mais em conta, e que, por exemplo, lá tu consegue viajar quilômetros e quilômetros pela Europa com 25, 30 euros numa passagem simples. Enquanto aqui tu paga 500 reais, a gente já apontou isso, né? Por exemplo, para ir até o Nordeste, de ônibus. Enquanto lá eles fazem esse percurso muito mais rápido. Sim. Não paga mais. Mas isso foi uma pressão dessa petrolífera e outras, né? Isso. Tem as da Inglaterra, tem as norte-americanas, basicamente Inglaterra e norte-americanas e umas outras menores. E também a questão da Pirelli, não vamos fazer merchandising, as fábricas de pneus. Isso. Também a pressão, né? E da indústria automobilística que veio para cá, desenvolveu mais ainda seu parque industrial, com muito benefício, né? Muita isenção de impostos. Né? E aí degradou. Duas coisas que o Brasil poderia ter um transporte muito mais desenvolvido e mais barato, que é o trem, que colocou, e também o pluvial, né? Qual seria o pluvial? Os rios, os lagos, as barcas. Embarcação. Eles estão com um projeto agora de fazer um metrô, né? Acho que ligar Porto Alegre a Amado. É? Tem um projeto. havia esse projeto. Uma vez teve um... Projeto que contava com tubos de alta velocidade. Me contaram que tem alguns investidores bem potentes para fazer isso. Sim, até o grande vamos dizer, empresário Elon Musk estava participando do projeto aqui. Esse também? Um homem que tem bastante dinheiro, né, para investir. Estava buscando. É outra coisa, a gente fala desse cara, mas não diz a origem do dinheiro dele, né? A origem do dinheiro dele é as minas lá de ouro, diamante e outros minerais, que o pai dele, num esquema de corrupção com o governo do apartheid, governo racista da África do Sul, né? Isso é uma outra história que a gente podia ver outro dia também, né? Pouca gente sabe que quem libertou Mandela depois de 26 anos preso, quem libertou Mandela foram os cubanos. Uma operação chamada Operação Carlota, porque a África do Sul invadiu ali Zimbábue, Suazilândia, Lesoto, não chegou a entrar em Moçambique, mas entrou em Angola. E aí Angola, porque era um governo já tinha expulsado os portugueses, né? Não era mais colônia, né? Era um governo revolucionário da Frente de Libertação de Angola, não, é outro nome. Esqueci. MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, né, do Agostinho Neto, o grande líder, com a ajuda soviética e os cubanos. Em torno de 350 mil cubanos e cubanas lutaram nessa guerra, inclusive um grande cantador cubano, Silvio Rodrigues, que são os dois mais famosos, Silvio Rodrigues e Pablo Milanés. O Pablo não pôde ir porque já estava doente. Silvio Rodrigues, né, que gravou inclusive com Chico Buarque e tal, foi para essa guerra. O nome dessa operação é Operação Carlota. Os cubanos foram lá com armamento soviético e expulsaram o exército da África do Sul de volta para a África do Sul. Quando chegou na fronteira ali, depois da batalha de um rio lá, Cuito, com a Navale, eles vão expulsando, porque aí nisso já vai aderir muitos rebeldes da África ali, de movimentos guerrilheiros que expulsaram os seus colonizadores, né? Franceses, holandeses, belgas no Congo ali, vão participar também dessa, e quando eles chegam na fronteira, Estados Unidos dá um ultimato para a União Soviética, né? Não entrem, que aí a Terceira Guerra vai ser ali. Sim. E a União Soviética recua. Os cubanos até hoje são indignados com essa... porque eles iam entrar e iam acabar com esse governo, esse regime racista do apartheid. Aí o acordo foi, então, nós não entramos, né? Vocês vão promover, então, uma abertura racial, né? Dar mais liberdade aos negros, mais possibilidades aos negros, e o Mandela vai ser solto. Por isso que a gente via, muitas vezes, o Mandela abraçado com o Fidel, né? A gratidão. Quando teve o enterro do Mandela, vocês lembram? Nascido vocês eram, claro. O Mandela morreu. Senta o Obama e perto dele senta o Raul Castro, e o cara mais homenageado era o Raul Castro, porque o Fidel já tinha morrido, né? Sim.
que era o irmão do Fidel, que também Raul participa dessa Operação Carlota. Né? O Fidel foi algumas vezes lá. Aliás, né, outro assunto, a CIA tentou matar o Fidel 632 vezes. Desde atentados diretos como envenenamento, até um explosivo num charuto, cara. Os caras botaram na caixa, Os caras foram longe, na caixa de charuto do Fidel, os caras botaram explosivo. Se o Fidel acendesse aquele charuto, ia explodir, né? Então, imagina, cara, isso dá mais de uma tentativa por mês. Claro que foram abortadas, né? Não chegaram a ser diretas assim. Mas olha só, então os africanos devem, Angola e África do Sul devem isso aos cubanos, né? Essa Operação Carlota. Investiguem isso, é interessante de ver, tem no YouTube. Né? Mas olha só, voltando então. A União Soviética armou todas aquelas guerrilhas de libertação de Angola. Quando eu fiz um trabalho aqui na faculdade em História da África, a maioria dos meus colegas, não vou dizer todos, a capa do seu trabalho era aquelas máscaras cerâmicas, né, da África e tal, a cultura, né? E eu botei um AK-47. Aí a professora, Paulo, por que isso? Eu digo, porque o símbolo da libertação da África é o AK-47. Sem o apoio soviético, essas guerrilhas não teriam expulsado os colonizadores, né? Aí tem um porém. A AK-47 produzida na Rússia, por isso de chegar lá. Sim. Sim. Tem todo um sentido. Sim, claro. Não ia botar uma arminha ali por nada, né? Um estilinho Porque o meu trabalho era sobre a libertação, enquanto todos os outros, a maioria dos colegas, né? Porque na história a gente tem isso hoje, as histórias em migalhas que chamam, a história cultural, a história não sei o que lá. O meu trabalho foi sobre essa questão da libertação. E foi muito importante isso, porque essa ajuda soviética, porque eles foram expulsando os colonizadores. Hoje está acontecendo uma coisa muito interessante lá, a China, na África toda. Tá? O francês, o inglês, o alemão, o italiano chegavam, o holandês, né? Com violência, escravizando, matando, tomando conta, obrigando a trabalhar. No Congo, gente, a quantidade de gente que tem mutilado as mãos, porque não catavam um dia lá a extração, a quantidade que o dono da mina exigia. Hoje tu tem que pegar tantas gramas, se não pegava tantas gramas, corta uma mão. Né? Quantidade de mutilados no Congo. Aliás, um genocídio que a gente não fala muito é esse genocídio do Congo. O rei Leopoldo lá, agora não me lembro se é o primeiro ou segundo, mas é o Leopoldo da Bélgica. É responsável pela morte de 15 milhões de congoleses na invasão belga no Congo. E a gente xinga só o Hitler por genocídio, né? Mas tem tantos outros. O genocídio japonês na China, na Coreia, no Vietnã, no Laos. Poucos falados. Pouco falado. Tá, então, tá falando da elite aqui, né? Então, o mundo deve isso muita coisa a gente deve aos soviéticos. Até o fato de nós estar aqui hoje, né? Vocês lembram, né? Escola pública gratuita em todos os níveis? União Soviética. Os jacobinos colocaram isso na Constituição lá na Revolução Francesa, escola pública, né, o direito a todos estudar. Mas na prática vai ser na União Soviética que isso vai acontecer. Depois aqui no Brasil vai se implementando isso e aí com o Getúlio Vargas, Ministério da Educação, ali Anísio Teixeira, começa a popularizar, né, mais a educação no Brasil. Então nós somos frutos, né, de alguma coisa. Férias, remunerada. Mas já tinha férias lá na Alemanha? Sim, tinha, mas não era remunerada. Né? Os soviéticos vão fazer isso, licença para as gurias quando estão com a gravidez, tá? Licença maternidade de 1 ano, a paternidade de 6 meses, não sei se é ainda assim, não deve ser, porque agora a Rússia é capitalista, né? Mas aqueles dias que as mulheres estão muito indignadas que em casa, assim, agora já está numa idade que não tem mais isso, mas quando ela estava na tal da TPM, ela sentava assim e eu não arriscava perguntar o que tu tem, amor. Eu já sabia que era para eu ficar quieto e ir pro meu cantinho. O Giovanni tem essa experiência. Então, licença de 3 dias durante essa coisa assim. Interessante essa proposta. Né? E outras tantas, né? Que a gente deve agradecer a aposentadoria integral, com dinheiro pago por uma contribuição solidária, né? Essa desconto que a gente tem. Até existia aposentadoria antes, mas eram aquelas privadas. Quem tinha dinheiro para pagar se aposentava. Então, vou voltando aqui para a nossa elite, né? É uma elite atrasada, que odeia o pobre, né? Teve uma novela
que quando eu era viajante, as pessoas diziam, pô, o Sr. Paulo é noveleiro. Quando eu era viajante, cara, nas cidadezinhas do interior, aí, lá final dos anos 80, dos anos 90, não tinha o que fazer de noite na cidade. Então eu ficava no hotel vendo novela. E tinha uma novela, eu não me lembro o nome da novela, mas tinha uma empregada, que ela era empregada de uma rica. E aí, para ficar com o filho em casa, ela ganhava um salário razoável, ela pagava uma empregada em casa. Tudo aquilo que a patroa fazia para ela descontava nessa empregada. Maltratava mesmo a empregada. Então, aquilo, né? A questão do sonho do oprimido é ser o opressor. Tem um documentário que eu passava quando eu dava aula no 3º ano, que é Capitalismo, uma história de amor, do Michael Moore. É um cineasta norte-americano e ele faz a crítica a esse sistema. E aí ele mostra lá, né, a crise de 2008, e o governo Bush filho, né, o Bushinho, Sim. para salvar os bancos, dá 700 bilhões de dólares para salvar os bancos. E aí tem um movimento em Wall Street do povo. Né? Isso na crise, né? Na crise, Na crise 21. Não, agora de 2008. Ah, não, sim, De tá 2008. certo, sim. Aí tem um movimento, né? Surge a partir dos estudantes e do pessoal que está perdendo emprego, eles ocupam Wall Street, ali, aquela parte. E aqui, e os cartazes, né? Nós somos os 99%, porque o Bush está privilegiando só 1% da população, os mais ricos. Nós somos 99% e queremos uma assistência também e tal. E aí, o grande questionamento do Michael Moore é por que esses 99% não se revoltam e derrubam esse 1%, tomam a riqueza desse 1% e dividem, né, entre todos. Tipo assim, toma a empresa de alguém e transforma ela numa cooperativa, os trabalhadores ali, né, não é para ser vagabundo, tem que trabalhar. Né? E aí, por que esses 99 não se revoltam? Porque grande parte, eu diria até a maioria desses 99, quer ser esse 1%. Sim. Sim. Né? E é isso que a gente vê. E a elite, essa classe média brasileira, pensa ser elite, né? Age assim, ódio ao pobre, é patrimonialista no sentido, né, como diz o Darcy Ribeiro, toma um Estado para si, quando vão administrar o Estado, eles administram como... Né, pegando benesses para si, a gente viu isso nas privatizações, a gente vê isso em muitas coisas. E corrupta, bem corrupta. Por isso eu digo, o pessoal não odeia o Lula por causa dos roubos lá. Teve muito mais roubos em outras ocasiões, como os militares e outros. Odeiam o Lula por ser um operário. A origem do Lula ser um operário e chega à presidência da República. Temos um grande exemplo aí, que é o Giovanni, que odeia os pobres. Ô, professor, mas aí eu vou falar isso porque o senhor é meu amigo. Mas tem os dois lados também, né, às vezes, nessa moeda, né? Que, por exemplo, nós temos aí a maior parte das igrejas reformadas e católicas, nas sinagogas, registros dos soviéticos torturando-os de maneiras que eu não posso nem dizer aqui, os cristãos e os judeus. Mutilando mesmo, tem os registros das cartas que os missionários traziam de lá, os que conseguiram sair, destruindo o pessoal. Eles ficavam presos em quartos e eram bombardeados. Na União Soviética? Na União Soviética. Me mostra isso, cara. Bom, não precisa ser agora. Me mostra um dia, porque eu não tenho esses registros. O que eu tenho é aqueles que colaboraram naquela guerra civil que tem ali, de 19 a 21, a revolução ali, os brancos contra os vermelhos, ali sim, ali foi uma carnificina dos dois lados. Né? Os brancos, quando pegavam os vermelhos, ou quem colaborava com os vermelhos, eram trucidados, e o inverso também. E os ucranianos, né? Vamos lembrar que os ucranianos, não é à toa que tem batalhões nazistas hoje lá no exército ucraniano. Batalhão Azov, sim. Inclusive, eu estava vendo, tem um canal que eu assisto, que é muito interessante. Ele é um militar brasileiro da Marinha, o comandante Farinácio. Ele é estrategista militar, sabe tudo de arma, né? Ele diz o armamento e tal. E ele diz o que acontece nessa guerra hoje. O ucraniano, quando prende um russo, ou um russo, quando prende um ucraniano, eslavo, ele se respeita ali, é preso de guerra, vai ser bem tratado. Agora, quando o russo pega um desses caras, a primeira coisa que quando eles prendem manda tirar roupa. Se tiver alguma tatuagem ali, né? Aquelas tatuagens que eu falei uma vez para vocês, que eu mostrei, né, que representam o 88, o SS, essas coisas assim, aquelas tatuagens de nazista, eles trucidam, aí é tortura mesmo. E quando é de outro país, o Farinácio esses dias estava contabilizando, morreram já nessa guerra na Ucrânia 400 norte-americanos, morreram 132 franceses, e ele vai dando assim, né? E brasileiro, boca aberta. Tinha 15 brasileiros lá. E o boca aberta fez uma selfie.
Uma selfie na guerra, os russos estão... Cara, os russos têm 5G, a China deu 5G para os caras lá, estão desenvolvendo agora, daqui a pouco já vai ter o 6G, né? Eu não entendo muito disso, eu sei que ele falou isso, que é essa capacidade de Aqui já tem. Transferência de dados. e aí, tocaram um missilzinho lá onde estava o brasileiro fazendo selfie, matou um monte de gente. Tá? Mas aí, isso sim, aí torturam mesmo dos dois lados. Tá? Os ucranianos também, quando pegam gente do exército russo que não é russo, que também o Putin também contratou mercenários, Sim. aí é tortura mesmo. Né? Eu não vou defender isso, eu acho um absurdo tortura de qualquer jeito. Tá? Mas é uma prática deles. Agora, nessa guerra civil, sim, nós vamos ver sim, dos dois lados. Tá? Os vermelhos também, quando pegavam os colaboracionistas dos brancos, também faziam a mesma coisa. E na Segunda Guerra, quando pegavam os colaboracionistas dos nazistas, aí sim, aí tem muita imagem dos soviéticos esquartejando pessoas. Né? E não vou defender isso, isso é um absurdo, não devia acontecer nunca. Eu sinto uma coisa que eu não consigo muito compreender. Por exemplo, nunca é levado o bem ao povo, por exemplo. Levar o bem ao povo. Eles sempre, em todas as guerras, eles buscam o poder para si próprio. Né? Os governantes sempre buscando o poder para si próprio. Nunca, por exemplo, o povo fica refém. Por exemplo, aqui eu tenho a polarização do governo, né? Por exemplo, hoje no Brasil a gente vive uma polarização. Como ele havia dito. Lula, tudo bem. Aí na última eleição a gente teve, né? Bolsonaro, isso. Aí fica aquela polarização, mas nunca é visto o povo. É sempre aquela polarização ali e a gente não vê as melhorias para o governo. Porque, por exemplo, dentro do Senado, quando chega lá, o Lula faz alguma coisa, algum projeto interessante que beneficia a sociedade, mas aí tu tem uma grande parte do Senado que não aprova. Não vê o poder ao povo, o bem ao povo. Vê só o poder a si próprio. Nunca beneficia o povo. Agora, se a proposta do Lula for para beneficiar a elite, os banqueiros, que hoje quem manda no Brasil são 3 entes, tá? A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, FEBRABAN, Federação dos Bancos, e CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que representa os grandes latifundiários do país. O coitado aqui, gente, eu vejo aqui, puxa vida, os caras têm... tem 400 hectares ali, não sei o quê. Cara, 400 hectares pode ser ali, mostarda, 400 hectares te transforma em alguém que tem mais poder de consumo ali na cidade, mas tu não está dentro das grandes decisões da agricultura nacional. E aí, tô colaborando então contigo, é isso. Se o Lula faz um projeto que beneficia esses 3, eles aprovam ligeirinho. Agora, se o Lula faz um projeto para beneficiar a gente aqui de baixo, é isso que tu estava falando. Né? Não só Lula, né? Não, sim, não, né? Eu citei o exemplo... Porque a gente aqui é o governo atual. Né? É isso. E isso, professor, tem uma certa influência. E tudo isso que o senhor falou, que aconteceu mais ou menos uns 500 anos atrás. Nós tivemos uma guerra agora não, aqui no Rio Grande do Sul, 10 mil degolados, cara. Sim. Pega isso numa proporção de uma segunda guerra que envolve toda a Europa ali, proporcionalmente morreu muito mais gente aqui degolada. Aqui em Osório tem um livro do Rodrigo Trespac, historiador osoriense, 4 dias em abril, que fala do cerco dos maragatos aqui, porque Osório era Chimango, né? Uhum. Não era Chimango, naquela época era Pica-Pau. Alguns textos vai falar que já era Chimango, refere aos federalistas como Chimango. Era o apelido que eles tinham. Ah, tá. É por causa do uniforme dele, era da cor de Pica-Pau. Isso, tem. E aí, 10 mil degolados aqui, cara. E a gente falando da violência dos outros, né? A gente não consegue se deparar com o que a gente vive, ou viveu dentro. A gente sempre compara com coisas de fora, mas teve aqui também, né? Uhum. É interessante pensar. Na nossa cidade. E olha como a elite brasileira, né? Não só brasileira, mas vamos falar daqui do Brasil, a classe média, como ela é cruel, como ela é... Sei lá, qual outro adjetivo dado à classe média. Quando os negros estão se matando na favela, ninguém dá bola. Morreu lá na Vila Churupita, lá morreu 2 lá se matando, aqueles traficantes, aqueles negros. Quando essa violência desce para o asfalto, e ali no bar, ali em Copacabana, os caras entram, assaltam e matam alguém, aí a classe média vai toda para a Avenida Atlântica. Estou falando do Rio de Janeiro, mas acontece em todo o Brasil. Né? Aqui em Porto Alegre, na Guete, tudo de branco, pedir paz. Queremos paz. Agora estão mais violentos, agora querem ter arma para matar o bandido. A maioria, mas querem a paz. Mas quanto é pobre que está morrendo, eles nem dão bola. Quando atinge eles, né, começa então. Então era isso, assim, sobre essa questão da... não suporta ver pobre na universidade. Quantas vezes a gente já ouviu de gente, né, que diz assim, olha só, filho do fulano entrou na universidade, onde é que já se viu?
Sim, mas é para todos. A universidade é pública, ela é para todos. Devia ser para quem é da escola pública, né? Não pode ser monopólio. Mas, enfim. Lá no aeroporto eu encontrei o filho da fulana lá, viajando. Indo para a Europa e eu indo para o Nordeste. Aí tem a invejinha também, né? A gente viu bastante disso. Se falou bastante. Do governo da Dilma, né? Sim. Se falou bastante nessa parte. Que havia muito do classe média baixa, viajando de avião, né? E isso estava impactando o pessoal da elite. Classe média mesmo, não elite. E o que uma das questões que auxiliou, né, no processo. Porque a alta burguesia nem vai no aeroporto, né? Tem seu próprio avião, né? Vai de encontro que ele... Aliás, a nossa burguesia, a formação da nossa burguesia, né? A nossa burguesia, ela por isso que a gente fala em colonialismo cultural, né? Porque a questão da cultura, né? A imposição da cultura de fora, da chamada cultura superior, mas também a questão da nossa formação da elite brasileira, da burguesia brasileira, ela é atrelada ao capital estrangeiro, ela é subservente ao capital estrangeiro, né? Ela tem que fazer aquilo. Eu me lembro de um leilão não me lembro se era da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, ou se era da Telefônica lá em São Paulo, aliás, da Companhia de Telefone de São Paulo, que quem ganhou foi a Telefônica, aquela da Espanha. Antônio Hermílio de Moraes, um dos caras mais ricos do Brasil, dono de grandes indústrias lá, dono da Votorantim e outros, né? Estava participando desse leilão. E assim, uma hora, o cinegrafista, né, foi muito esperto, assim, teve perspicácia. Ele viu que cada um que ofertava, fazia uma oferta no leilão, o Antônio Hermílio olhava assim para um canto lá, né? E lá nesse canto tinha uns japoneses que faziam um sinal para o Antônio Hermílio. Se era para ele dar um lance maior ou se era para ele ficar quieto. O cara foi muito perspicaz, assim, o cara pegou a cena, né? Então, a prova de que a elite brasileira ela é subservente, ela é atrelada, ela é sócia minoritária do capital internacional, né? Por isso que eles não estão nem aí para o povo, cara. Sim. Né? A gente teve um caso aqui no governo Ieda que ela deu mais isenção fiscal e um financiamento para a Gerdau duplicar a sua produção de aços finos lá tem um presídio ali, Charqueadas. Isso. Tá? Gente, o cara vai duplicar a sua planta, né? Vai gerar mais empregos. A proposta era gerar mais uns 1.200 empregos. Pelo contrário, ele duplicou a planta, toda ela automatizada, que se diz, né? E demitiu 800. Ganhou mais dinheiro do Estado, ganhou mais isenção fiscal. Ganhou não, porque depois tem que pagar o empréstimo, né? Mas ganhou isenção fiscal e demitiu gente. Fez o inverso. Fez o inverso. Quer subir, professor? Quer suquinho? Não, obrigado, eu tô tomando água. O suquinho é meio docinho. Não, as bolachas, vou pegar essa salgadinha aqui, porque é outra doce. Professor, e já que a gente está falando de burguesia, nesse aspecto histórico, como é que surgiu, assim, a burguesia? Isso, eu penso que tem total influência na cultura atual, né? Como é que ele surgiu lá no passado, início da burguesia? Burguesia mundial ou brasileira? Mundial. Na Revolução Industrial, né? Começa a surgir ali Foi um ponto o final do feudalismo ali, nessa crise do feudalismo, já é o pessoal nos burgos, na produção artesanal, né? Por isso o nome burguesia, é ali que vai surgir então essa classe social. Realmente ali é o start, né? Que vai fazer a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Vai ter 3 revoltas no século XVII na Inglaterra. São 3 revoltas, eu agora não lembro os nomes. A última é a Revolução Gloriosa, que é a que vai colocar a burguesia então no poder na Inglaterra, mas primeiro destitui o rei, aí vira uma espécie de república, assim, né? O parlamento comandando, como é que é o nome do cara? O Cromwell. Aí o Cromwell é tão ditador, tão absolutista quanto a família, a coroa. E aí o povo então aí uma elite ali vai se revoltar. Cara, me apagou isso da mente, deixa eu lembrar. A elite vai se revoltar, vai botar o rei de volta, a monarquia, mas aí é o parlamentarismo, monarquia com o parlamento tendo mais poder de decisão do que a família real, do que a coroa.
E aí ali surge a burguesia. Na França, a burguesia vai fazer a Revolução Francesa, porque a burguesia está com muito dinheiro, mas não tem poder. E aí vai se juntar aos pobres, né, aos sans-culottes, aos girondinos. Sans-culotte é o pessoal muito pobre que não podia usar calça, não tinha dinheiro para andar a cavalo, aí não tinha calça com culotte. Né? Por isso que são culottes. Como aqui a gente chamava uma época os descamisados. Assim, é tão pobre que é descamisado, não tem camisa. Aí vão fazer a Revolução Francesa e a burguesia então vai... E aí é um processo, né? São anos e anos, vem desde a acumulação primitiva. Que esse livro aqui do Darcy Ribeiro, O Processo Civilizatório, vai mostrar isso, essa acumulação de riqueza da Inglaterra, que vai propiciar então e o mercantilismo, né? Vamos lembrar que a pirataria ela era oficializada, né? As cartas de corso lá, os corsários, estavam a serviço das coroas. Então roubavam muito. A Igreja Católica roubou também da coroa. Ladrão que rouba ladrão, né? Os santos do Pauoco, né? Eles botavam ali o ouro, o diamante, as coisinhas dentro, transportavam as imagens lá e estava lá a Igreja Católica fazendo contrabando. Legal. Ladrão que rouba ladrão, tá? Na Bíblia isso não é? Não, tá. Não tá. Ô, professor. Então a burguesia ela surgiu antes, mas ela vai o lance que caracteriza então o poder da burguesia, o capitalismo como o modo de produção dominante, vai ser a partir da Revolução Francesa. Para a gente ter uma data assim, né? Porque também é um processo. Claro. No Brasil, né? Isso eu ia perguntar no Brasil. No Brasil, ao meu ver, a gente tem um início desde a época da colonização, né? Porque os chamados, as pessoas que vinham de Portugal eram investidores para investir nas terras, eram doadas as terras e eles colocariam dinheiro para fazer produzir nelas, né? Então, desde o início vem a dominação pelos burgueses, né? Mas a questão do Brasil, assim, a gente vai ter ali, como eu falei, com os cafeicultores ali, um processo de industrialização do Brasil, cria uma burguesia, porque para ser burguesia, né, naquele período ali, para ser burguesia é indústria, é capitalismo. Né? Hoje a gente tem a burguesia do campo, né, a burguesia agrária. Mas então, esses aí que vão fazer os bancos, mas a burguesia brasileira sempre foi atrelada, sempre foi uma burguesia dependente. É uma burguesia, no Brasil é um capitalismo tardio, uma burguesia tardia, porque é uma das últimas a se formar aqui, mas sempre foi dependente e nunca deu bola para o povo. Sim. Nunca deu bola para o país. E sempre atrelados aos interesses estrangeiros. Falei esse caso do Antônio Hermílio e tantas outras empresas nacionais aí. Né? É uma burguesia subalterna, né? Dos interesses mundiais, dos interesses das grandes corporações. Eu achava interessante, uma vez eu estudei sobre o Visconde de Mauá. Aí trazendo um parênteses ali, buscando, que a gente falava das ferrovias, ele foi um dos maiores investidores no Brasil quanto às ferrovias, né? E ele, uma pessoa que era contra o escravagismo, né? Buscava libertar bastante dos negros e assalariava eles para trabalhar nas ferrovias. Por quê? Porque o escravizado não compra. A pressão da Inglaterra pela abolição da escravatura no Brasil é em função disso. A Inglaterra produzindo e o Brasil comprando. Né? Eu preciso vender mercadoria. Escravo não compra mercadoria. Então vamos libertar ele. Por isso que eles quase invadiram o Brasil por conta disso, né? Eles queriam a libertação dos escravos, né? E também por aquelas questões dos navios negreiros que faziam as rotas por lá. Sim, porque quanto mais escravos no mundo, menos comprador, menos consumidor. E quanto a esse bombardeamento que o Brasil sofre, econômico, empresas externas entrando, é fruto dessa fraqueza, dessa pequenez da nossa burguesia? É furto. O inconsciente agindo. É fruto, pode-se dizer que é fruto disso, mas também é fruto da corrupção, né? Quando é que entram as grandes multinacionais de tudo que é coisa? Monsanto, Ciba Geiger, Jesse Lever, essas petroleiras. Né? A partir do final ali do Getúlio, depois do assassinato, não, depois do suicídio do Getúlio, né?
Já estava entrando antes, tá? Mas com o suicídio do Getúlio ali, isso vai acelerar mais. E os caras entrando. Ó, vamos entrar lá com tanto, vocês vão dar tantos anos de isenção e toma tanto aqui. Parece que teve um estádio de futebol, né, que eu não vou dizer qual é o clube, que houve uma troca aí, os caras ficaram com uma área que valia 850 milhões e construíram um estádio numa outra área em torno de 650 milhões. Foi o Inter, com certeza. Alguma coisa... Só Que negócio mais... negócio estranho, né? A área lá, o estádio vale 850 milhões. Os caras vão construir lá, vão gastar 650 milhões. Eu acho muito estranho essa coisa. Mas é isso, é a corrupção, né? As empresas estrangeiras entram. Eu estava falando da África, né? Olha só o que está acontecendo na África hoje. A China entrando. Eu comecei esse assunto e não terminei, viu? Eu continuo igual. Igual a quando eu estava em sala de aula. Começava um assunto e terminava 3 aulas depois, porque a China está entrando na África, no continente, nos países, constrói hospitais, constrói escolas, ferrovias, portos, aeroportos. Em troca, né, leva as riquezas. Diferente, né? Gera mão de obra, isso tudo, né? Paga assalariado, tudo isso. Como é que fazia o colonizador europeu? Já falei, entrava, matava, genocídio lá, imposição de extração de minerais e levava tudo. A Europa está começando a empobrecer, segundo alguns analistas já está pobre, porque não estão conseguindo mais levar as riquezas da África como levava até poucos anos atrás. Das Américas? Agora, das Américas também, claro. Agora, a OTAN está exigindo, porque a França, já falei, né? França, Alemanha e Polônia estão exigindo, né? Estão forçando a OTAN a entrar na guerra para reforçar a Ucrânia para combater os russos, porque a Rússia já tomou conta de 20% do território ucraniano. Isso não tem mais volta. Isso eles não vão abrir mão. E a partir dessa batalha de Advinka lá, vão indo mais em direção ao oeste. Uhum. Né? Então, o que eles estão preocupados é isso, eles vão perder, a Europa vai perder a Ucrânia para a Rússia. Então, o que eles estão fazendo? Eles querem forçar a OTAN a declarar a guerra, então, e mandar as tropas para lá, que eles vão junto. Só que a OTAN diz, o que diz? Estados Unidos, né, que é comando da OTAN. 3% do PIB de cada um de vocês, então. Gente, tem país que não cresceu 3% nos últimos anos. Como é que vai dar 3% do PIB se não tem esse crescimento? Né? E se ganhar o Trump, que eu não vou dizer aqui o que é melhor, se é Biden ou Trump, que para mim não tem muita diferença, se ganhar o Trump, acaba a guerra da Ucrânia. Ele ele é muito amigo do Putin, eles têm interesses, né? Porque o Putin não é os bolcheviques lá, né? Não é, a Rússia não é a União Soviética, o Putin está lá defendendo os interesses lá dos 300 trilionários, bilionários da Rússia. Como Zelensky defende os interesses dos 30 bilionários. Para dar uma proporção, né? 30 bilionários da Ucrânia. Eles não estão pensando nos seus povos, não. Tá? A cortina de fumaça que o Putin usou é assim, precisamos desnazificar a Ucrânia. Tá, precisa mesmo. Tá cheio de nazista lá naquela Ucrânia. Só que a Ucrânia, um povo ali Gdansk, Odessa, Gdansk, Sebastopol, aquele lado lá, eles fizeram um plebiscito e quiseram pertencer à Rússia. Né? Optaram por ser da Rússia porque eles são etnicamente eslavos, são russos. Né? E desde 2015 que a Ucrânia vem bombardeando. O que houve? Perdão. O Gilberto foi numa ilha com refugiados. Isso que vai. Perdão. Pode Tá bom. perdão. Então, é isso. Que eu esqueci o que eu estava falando. O senhor estava falando sobre o interesse do Putin em poder ver esses bilionários. Sim. Mas eu acho interessante uma coisa, professor. A Ucrânia não tem a mínima chance contra a Rússia. Não. Mesmo assim, a Rússia deu Eu vou te contar um segredo aqui, mas isso tem que ficar entre nós. Ninguém tem chance com a Rússia. Eu tenho assistido esses canais de direita, de esquerda, poucos de esquerda, assim, mas é o pessoal ligado ao exército mesmo, que faz análise geopolítica e análise de armas. O que ele diz? Olha, que a Rússia usou até agora, o comandante Farinaças, que a Rússia usou até agora na Ucrânia, é o que já estava meio obsoleto lá na Rússia. Porque a hora que eles
Sim. usarem esse armamento mesmo, eles terminam com a Ucrânia e vão adiante. Tá? E outra, eles estão com tecnologia chinesa. Ah, Tá? Além do poderio bélico da Rússia, que não é pouco, também tem a tecnologia chinesa. E eles estão armando, né? E o russo não é bobo. Está vendendo, olha só, eles estão com uma guerra e estão vendendo armas. Cara, tem uma guerrilha, né, que é uma guerrilha de chinelo. Chinelo porque anda de chinelo, né? Lá no Iêmen, os Houthis, no Iêmen, os caras estão com arma da Coreia do Norte. É tipo bazuca, assim, um míssil lança um míssil, eles estão afundando navios de 30 mil toneladas ali na entrada do Mar Vermelho. Né? Então, esse poderio militar norte-americano, israelense, francês, alemão, não é nada perto do que é Rússia, China e Irã junto. Tá? O Irã hoje tem condições de acertar a França. Largar um míssil lá do Irã, lá de Teherã, e acertar a França. Eles não estão com capacidade ainda de acertar a Inglaterra. Mas a França eles conseguem. Tá? A Rússia, tem uma gente maluca aí que esquece que o mundo é redondo, né? Então eles pegam o mapa mundi e dizem, olha aqui como é que a Rússia vai acertar os Estados Unidos. A gente lá, Vladivostok, né, tu pega o globo, Vladivostok lá no extremo oriente da Rússia, para os Estados Unidos lá, no leste dos Estados Unidos lá, Califórnia, Alasca ali, Califórnia, ali, é pertinho, né, Japão. E lá em Vladivostok, a Rússia tem 8 mil mísseis nucleares. Dos 56 mil mísseis nucleares que a Rússia tem, 8 mil estão em Vladivostok, né, não se atrevam a se meter com a Rússia. E a China, que olha só, que esses navios que estão sendo afundados ali por essa guerrilha no Iêmen, são navios com mercadorias chinesas que é para Israel, armamento também para Israel, combustível para Israel, os caras estão detonando com isso aí. E muita coisa é vendido pela China, até porque atravessa o canal de Suez, né, mar Mediterrâneo, e vai para a Europa ali. E aí esse dos Estados Unidos lá, o Biden, ligou lá para o Xi Jinping lá, pedindo para a China interferir, né, para tentar convencer os Houthis. A China disse, não, nós não nos metemos em conflito internacional nenhum, nós vendemos mercadorias e essas mercadorias saem daqui com seguro. A responsabilidade é de quem é responsável pelos navios que levaram a mercadoria. Sim. Nós já vendemos e elas estão seguradas, isso aí é com vocês. Aí o Biden ficou indignado, né? Porque queria que a China interferisse, porque a Rússia não vai interferir. Sim. Né? Mas eu acho que a China também não, porque tem 2 horários, né? Eu acho. Economicamente também. Como assim? Na aquecida, China. Mas a China está do lado da Rússia totalmente contrária aos Estados Unidos. Pois é, por isso que ela não ia intervir. A pedido dos Estados Unidos. Sim, também, mas também pela questão comercial, né? Nós já vendemos. A China não se mete em guerra. Aliás, né, todo mundo fala, o perigo do carinha lá da Coreia do Norte, o carinha de cabelo engraçado, né? Aí eu fui ver, mas que perigo a Coreia do Norte pode oferecer para o mundo? Aí fui ver quais os países da Coreia do Norte já invadiu. Nenhum. Quantas bases militares da Coreia do Norte tem no mundo? Nenhuma. Estados Unidos tem mais de 800 bases militares em todo o mundo. Tem aqui na Colômbia, com os mísseis apontados para a Venezuela. Tentou botar, tem no Paraguai. A Argentina, o governo da Cristina correu com eles, não deixou implantar. O Brasil também, que eles queriam pegar a base de Alcântara. Não, a base de Alcântara é nossa, vocês não vão levar. Acho que não. O Brasil é um dos países que nunca liberou, né, para forças estrangeiras adentrarem, né? Os Estados Unidos liberou uma vez, né? Quando eles forçaram, acho que no Governo Vargas. Foi na Segunda Guerra lá no Rio Grande do Norte, não. Lá no Nordeste, né? Lá no Nordeste, mas aí era a questão da Segunda Guerra, né? Até incompreensível isso, venceu o nazismo. Sim. Pois é, professor, mas voltando àquela questão, a Rússia tem todo esse poderio militar hoje, e a Ucrânia, mesmo pequenininha ali, eu falei rindo esse poderio, mas eu não estou apoiando, viu? Não, nem eu. Essa guerra tem que acabar porque as vidas humanas estão sendo ceifadas ali pelos interesses de 2 burguesias. Claro. E a Ucrânia vai e atira como é que se chama? Nós temos vai lá e começa a destruir a Ucrânia começa a mandar míssil para a Rússia de novo. O senhor viu agora as últimas notícias? Que loucura, né? É que, na verdade, ele tem que justificar porque está uma corrupção muito grande e tem países ali da OTAN que estão com o pé atrás com o Zelensky. Porque eles já mandaram muito dinheiro para lá, cara,
E não está resolvendo, não estão usando, parece. Parece que tem uma elite lá, zelenskista lá, que está pegando esse Existe dinheiro. uma opção? Até nisso tem. Não, é impressionante. Nossa. Eles estão até um movimento já de querer derrubar o Zelensky e botar um outro cara lá, porque o Zelensky esse é um trapalhão. Além de ser trapalhão, é ladrão, né? Então tem isso. Mas é interessante a gente ver canais alternativos, porque na imprensa midiática, na mídia tradicional, na canal aberto, né, Globo, essas outras, não vai passar certas coisas. Sim. Né? Por exemplo, a cobertura do conflito lá de Israel, ou melhor, do genocídio de Israel com o povo palestino, só fala que foi o Hamas que provocou e tal, tudo é justificado. Mas não falam que em 1948, quando foi criado o Estado de Israel e foi dividida aquela região, a partir dali o Estado de Israel começa a ocupar as regiões, toda a região ali, e hoje daquele território que era 48%, 52% ficou para Israel e 48% para os palestinos. Não foi formado o Estado palestino na época, os palestinos ficaram enfraquecidos, e hoje eles têm 16% do território original, porque o resto tudo já está ocupado por Israel, por colonos judeus, né, colonos que vêm, maioria do leste europeu. Falar contra o Estado de Israel não é antissemitismo. O Estado de Israel hoje não é controlado por semitas, pelos hebreus, né? É por judeus convertidos, maioria do leste europeu, e muitos ligados às máfias lá da Hungria, da Tchecoslováquia, da Rússia, né? Tem ruas lá em Israel, em Jerusalém, que a placa da rua está um nome russo e escrito em hebreu embaixo, né? Mas o principal hebraico, eu disse hebreu, em hebraico, mas o nome é russo, por causa dessa ligação dos judeus russos lá, que são sionistas. Eu digo verdadeiros judeus, que é os carinhas das trancinhas, não aceitam o Estado de Israel, estão do lado dos palestinos. No meu Instagram e no Face eu tenho colocado foto desses judeus que não aceitam o Estado de Israel e defendem um país só, um Estado só, um Estado palestino com judeus e árabes dividindo, né? Enfim, uma democracia. Sim. Não só Jerusalém, todo o território. Eles querem que volte ao território original. Porque, segundo alguns deles, também não foi o Messias que levou eles para ali, foi o Oswaldo Aranha. Essa questão. Mas, professor, se for ver, vai dar um efeito rebote nisso, né? Porque, de início, quando Israel e os povos que hoje são chamados palestinos são muito antigos, né? Sim. Pessoal. E quando Israel saiu de lá, o senhor sabe, foi quando o Império Romano invadiu aquilo lá, desmanchou o templo de Israel, eles foram dispersos por toda a Europa, mundo, e palestinos, que significa, como é que é o nome dos inimigos do povo de Israel? Agora, os filisteus, que são meio cruzados, foram dadas aquelas terras, né? Sim. Então, é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora, ele está vindo tomando essas terras. Mas essas terras também foram tomadas pelos, hoje, chamados palestinos. Não sei... Eles já estavam lá também, né? Os palestinos? Eles estavam, mas como tinha muitos conflitos internos, aquele povo foi muito pequenininho, uma pequena parte. Principalmente na concentração da faixa de Gaza. Pelo menos é um registro histórico que tem isso também muito antes lá também, por exemplo, quando o povo hebreu foi para o Egito também, né? Uhum. Que desocupou a terra e outras, claro, a terra estava sozinha ali, outros ocuparam aquela terra. Só que aquela terra ela foi comprada com escritura. Né? Durante muito tempo eram nômades, eram tribos, né? Isso, nômades que estavam por ali também. Ela foi comprada com escritura, segundo o relato da Mishnah. E a Bíblia só diz que Moisés expulsou aquelas pessoas, mas tinha escritura, foi pago aquela terra, foi comprada do povo de Israel. Por isso que muitos hoje judeus reformistas, tradicionais e ortodoxos, sem ser o grupo ortodoxo, como o senhor citou, defendem o Estado de Israel, o Estado sunita. Cara, tem os grupos ortodoxos... Não, sunita é muçulmano, Estado... Semita. E tem um grupo ortodoxo... Mas os árabes são semitas também. Também. O ortodoxo que defende que o Messias tem que fundar a volta do templo também. Mas tem essa controvérsia entre os dois lados. Essas terras foram compradas com escritura, se tem um selo de 5.000 anos, tem teste de carbono para todos o selo. Isso é novidade para mim, cara. Não, é bom. Pois é. Mas o Giovanni, que é judeu, ele conhece mais essa história que eu. É judeu, Giovanni? Sim, sou de descendência judaica, mas eu... Sabe que eu também sou? Sabe?
É porque eu fiz fazer uma propaganda aqui, o Genera. Né? Fiz o meu DNA. Sim. E aí eu tenho 29% italiano, claro, dominação romana na Península Ibérica ali, né? Tem 4% judeu, 3% árabe e 7% ali do Maghreb, que é ali Marrocos, ali do norte da África, né? Claro, os árabes saíram daqui, ocuparam todo o norte da África e invadiram Espanha e Portugal ali. Então tem isso na minha formação. Sim. Agora tem uma coisa que eu não sei de onde é que parte da família, mas alguém andou por lá, sei lá, tem que explicar. Isso aí. É a tal da Fennoscândia, que é lá ao norte, Finlândia, Suécia, Noruega e Rússia, aquela parte lá onde tem a aurora boreal. E eu tenho 4% de lá também. Como é feito isso, esse levantamento? Quem explica direitinho é o Rodrigo Trespac aqui, o historiador aqui de Osório aqui. Ele me explicou, mas eu não sei como explicar. Eu sei que eles mandam o kit, eu pego 1 minuto passo um cotonete na bochecha direita, mais 1 minuto na esquerda. É pro DNA mesmo. Pro DNA. E aí eles fazem esse levantamento. E o que é legal é que eu estou achando uns parentes já de 2º grau. Estava com 4º, 3º grau, agora já está surgindo uns parentes de 2º grau, fazer contato com eles. Mas o legal é isso, porque a gente é fruto de uma grande miscigenação, quase que eu digo uma outra coisa. Né? E, claro, basco, que é o principal, que eu achava que era o principal, preponderante, né? É só 7% também. De basco. Na época que o senhor dava aula para nós, o senhor falava muito do Basco, né? O senhor era Basco. Sim. Eu torço para o Atlético de Bilbao, lá na Espanha. Eles estão ligados? Viu que tem 2 negros, o Atlético de Bilbao nunca contratou, nunca teve jogador que não fosse basco, agora tem 2 negros. Como isso? Aí olha o nome dos caras, é nome basco, porque são refugiados que foram morar lá na Bascônia, lá, e aí foram aceitos na comunidade. Então o senhor preponderantemente italiano. Olha. Claro, os romanos tomaram conta da península ali antes dos mouros. Né? Os italianos descendem diretamente dos romanos. Sim. Somos uma miscigenação. Nessa mesa aqui tem povos. E aí eu sou judeu também, aí explica por que eu sou meio assim às vezes. Mas o meu nariz, se vocês olharem de perfil, meu nariz é de árabe, de semita. Né? Não nega. Também. Esse pessoalzinho aí que eles são... Ali, a Madalena é tua parente, tu não é Goldani? Sim. Essa Prima. De 2º grau. É mesmo? Sim. Ó. A minha avó também estudou aqui na Rural. 1960 e poucos. Ela estudou aqui. 60 e poucos? Não tem, eu já procurei. Teve um professor de história aqui muito bom, o Eugênio Goldani. Parente também. Tá na polícia lá em Santa Catarina. Foi preso? Não, é policial, fez concurso e foi ser policial. A gente conversava bastante aqui. Madalena foi vereadora. Foi que a gente viu na câmera. Quem? Madalena, né? Tu não foi, né? Jorge Dariva também, parente, foi. Eu não vou dizer o nome, tá? Mas tem um desses aqui, lá de cá, dos homens lá, que era dedo duro da ditadura militar. Entregava os colegas que falavam mal do governo na escola. Inclusive, quem fala isso é a professora Teresa Gamba. Gamba, isso. Que foi perseguida na ditadura e quem entregou foi um cara ali. Em off, depois eu digo quem é. Sim. Eu até imagino quem seja. Se tiver um celular Goldani, Por pode saber quem. superchat, a gente joga. 600 pila e o professor revela agora. Gente, como é que ficamos? Mais tempo? Vamos O senhor conversar? Então tá. Eu queria, assim, eu levantei alguns livros que é importante, porque assim, a gente tem que conhecer o Lenin, né, quando a Revolução Bolchevique, o Lenin disse, a única forma de mudar, fazer revolução é estudando. Estudar sempre. E gente, gurizada, saiam dessa porcaria do TikTok e outras coisas que vocês ficam enchendo o saco na sala de aula, que a gente tem que recolher. Eu nunca recolhi, né? Eu fazia acordo, ficava lá em silêncio, não enchia o saco, eu dava aula para quem queria aprender. Mas tem, na nossa biblioteca, tem uma vasta literatura que a gente vai entender a formação, né? Para entender a formação do brasileiro, a formação do Rio Grande do Sul, que está dentro do Brasil, portanto, brasileiros também, né? E porque a gente vê assim, a intelectualidade, olha como o colonialismo cultural é forte.
Sim. Academia, a gente aprende estudando, tentar interpretar a realidade brasileira com autores internacionais. Foucault, Bourdieu, Hannah Arendt, aquela, não sei dizer esse nome, Sim. aquela lá. Tá? Um historiador que eu gosto muito, Eric Hobsbawm, enfim, os europeus. É importante, nos dá a base, é um método para análise, mas a gente tem ótimos historiadores, cientistas sociais brasileiros que interpretam bem melhor. Tem um cara que eu gosto, mas ele dissimula, né? Eu até coloquei aqui, ele dissimula o racismo, que é o Gilberto Freire, no livro Casagrande e Senzala. Parece que tudo foi cordial, o negro cordial, o índio cordial, tudo não. Mas é importante, é interessante ler. História do Brasil, do Boris Fausto. Tá? Nelson Werneck Sodré, História da Burguesia Brasileira. Como é que se formou essa burguesia brasileira? É muito importante. Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Quem são os donos do poder no Brasil? Né? Que não é diferente dos donos do poder de outros lugares também. Processo Civilizatório e Povo Brasileiro. Eu posso deixar isso aqui para vocês. Processo Civilizatório e o Povo Brasileiro. São 2 livros, do Darcy Ribeiro. Tá? Esse processo civilizatório, ele vai falar ali dessa acumulação mercantil, né, que vai dar origem à burguesia mundial, que vai gerar os recursos para a Revolução Industrial. Enfim. Jacob Gorender, O Escravismo Colonial. Clóvis Moura, A História do Negro Brasileiro. É fininho, é bom de ler, né? Quem não gosta de levar muito tempo lendo um livro, tem na biblioteca ali. História Geral da África, para a gente entender como é que essa formação do negro, né, no Brasil, qual é a história que os negros trazem. Então, a História Geral da África, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Mário Maestro eu já citei, e esse cara aqui, Júlio José Chiavenato. Gente, tem um mito de que o povo brasileiro é pacífico, não se revolta, né? Gente, nós tivemos muitas revoltas no Brasil. O povo brasileiro não é tão pacífico assim, não é trouxa, não é otário, ele luta pelos seus direitos. Né? Então ele vai falar da Inconfidência Mineira, Sabinada, Balaiada, a Revolução Farroupilha aqui, a cabanagem, que a cabanagem foi a revolta mais reprimida pelo Império, porque a Farroupilha e as outras eram feitas pela uma elite, uma classe média de cada local. Daqui do Rio Grande do Sul foi a elite do charque lá, a charqueadora, né? E a cabanagem não, eram os pobres lá no Pará que tentam tomar o poder e fazer um país. E aí sim, vai morrer 30 mil pessoas lá, vai ser um massacre mesmo. Tá? A Revolta de Canudos também foi outro massacre. Palmares, gente, quilombo de Palmares, a revolta dos negros, fugiam das fazendas e formavam seus quilombos aí. Palmares durou 57 anos. Precisou o Jorge Velho ir com um canhão para lá para conseguir derrotar Palmares. E por aí vai, né? Mais aqui. Esses todos na nossa biblioteca. Eu acho que não tem na biblioteca, não deve ter esse do Mário Maestre. Mas deve ter. Mas os outros têm. A nossa cidade tem 2 bibliotecas, né? É importante salientar. A gente tem a pública aqui no centro, ali, ao lado, dentro do Largo dos Estudantes, né? Está em reforma? Está em reforma, mas está quase abrindo, né? Sim. Já está no final da reforma. E temos a outra que é lá no, como chama lá? Lá no centro, aquele... Não, lá em... Não, é numa outra rua lá. Eu passei na frente uma vez, Isso. Mas ainda não fui lá. José do Patrocínio. Onde? José do Patrocínio. Centro Cultural José do Patrocínio. Na esquina de casa ali. Não, esse eu fui, mas tem uma outra biblioteca numa rua, ali passando o Bragé. Dessa não tem. Passando o Bragé tem uma outra que parece que é a Fundação Bradesco que mantém. Até teve o lançamento de um dos livros do Del Alves. Do Conde? Isso, do Conde. Isso. É longe da biblioteca? Não, é bem pertinho da Pracinha das Carretas ali. É bem boa. Né? Professor, fala. Eu vou interromper, perdão um pouquinho, que eu acho que é importante ter uma coisa. Não sei se o senhor já ouviu falar daquele livro do padre Rambo. Ele foi um padre que sobrevoou isso há muito tempo. O Rio Grande do Sul, bastante tempo atrás. Eu sei que tem bastante escola com o nome de Padre Rambo e rua Padre Rambo, mas não sabia por quê. E ele fez notificação dessas tribos indígenas, como estavam as coisas aqui. Isso já faz mais de 50 anos, 80 anos atrás. E esse livro eu achei muito interessante, nós falarmos sobre ele, porque está quase extinto. Em Osório, um amigo meu disse que só tem no Cinec, na biblioteca deles. Ele diz que a fachada toda do Morro da Borrússia eram dos indígenas, assim, por isso que os colonizadores não derrubaram mais para cima, derrubaram só lá para baixo. Todo o Morro da Borrússia, Osório, região, era um lugar de várias tribos indígenas. O Rio Grande do Sul era cheio de tribos indígenas. Brasil. O Brasil, né? Mas é que o padre só estudou Sim.
E esse livro, ele é um achado histórico, que ele foi esquecido por um tempo, deu uma lembradinha, mas estão esquecendo de novo, que notifica essas aldeias como era há 80 anos atrás. É incrível o livro, eu gostaria de recomendar também. Se o senhor puder fazer a leitura dele uma hora, não sei, né? Me manda depois o nome direitinho que eu procuro. Tá? Enfim, a questão do colonialismo, a formação, a academia nos forma, né? A gente chama de formação eurocêntrica. Os europeus são o centro. Né? E aí nós vamos ter esses brasileiros aqui, né? Que eu falei. Deixa eu ver aqui. Vânia Bambirra, ela era do PDT, não sei se já faleceu. Capitalismo dependente latino-americano. Como as burguesias na América Latina também são dependentes. Né? Deixa eu ver aqui. Os latinos, gente, é importante a gente ler literatura latino-americana. A gente vai compreender muita coisa. Eduardo Galeano, Atílio Boron, da Argentina, Shafiq Randall, de El Salvador, Mariátegui, um peruano. Tem um livro, 7 ensaios sobre a realidade peruana, que vale para todos os países da América Latina. A mesma realidade. José Martí, o apóstolo da independência de Cuba, né, que ele escreve sobre a unidade que teríamos que ter. Muito antes de pensar em comunismo, o Martí já falava da unidade que tinha que ter latino-americana, necessidade de uma reforma agrária, incluir os indígenas e os negros nas sociedades, e o Gabriel Garcia Marques. Os asiáticos, né, do Extremo Oriente lá, eu só citei aqui Ho Chi Minh, Mao Zedong, porque os livros dele, tirando a parte da evolução, falam da questão do colonialismo. Gente, o Vietnã, invasão francesa, invasão inglesa e depois norte-americana. A China invadida, foi retalhada a China, né? Em um determinado momento, a China foi retalhada por Inglaterra, Alemanha, um pedacinho pequeno da Alemanha, Portugal, lá, Goa. Goa e Macau. Tá, um é na Índia e outro é na China, nunca sei. Acho que é Macau que é na China e Goa na Índia. Tá. Eu me atrapalho com esses dois. Tá? Colonização portuguesa, enfim. O Oriente Médio, para a gente entender um pouco. Amal, Mona, Fátima, Uriba, Bassam, Muhammad, Hashim, Madhumud Darwish, a questão palestina do Eduardo Said e um livro muito importante de um judeu que está sendo execrado, está sendo perseguido em Israel. Ele era da Universidade de Tel Aviv, que é o Shlomo Sant, que ele fala a invenção do povo judeu. Que é isso que a gente está vendo hoje. Que o povo judeu não é isso que a gente está vendo hoje. Né? E aí ele diz que foi inventada uma história para chegar onde se chegou até hoje. É muito interessante esse livro. Sim, as tribos... Tem duas tribos, principalmente preponderantemente judeu e devitas são mosoritas, né? Sim. Mas o resto tudo foi dispersado. Sim. Os africanos, né, além daquela história da África, esses não tem na biblioteca, tá, gente? Thomas Sankara, Samora Machel de Moçambique, Agostinho Neto de Angola, Amilcar Cabral de Cabo Verde, ali é Cabo Verde... esqueci aquela... Guiné-Bissau, né? Steve Biko, da África do Sul, ele era mais líder, se botar em termos de mais líder e menos líder, do que o Mandela, só que ele vai ser morto e o Mandela vai assumir um papel principal. E o principal dos africanos, assim, né, que explica bem o que é o colonialismo e o que nós temos que fazer para romper com isso, né, é Frantz Fanon, da Argélia. Tem um livro, Os Condenados da Terra. Deveria ter na biblioteca, não achei. Mas eu me lembro que, na época, o governo mandou para as bibliotecas esse livro, Os Condenados da Terra. A professora Larissa está lendo ele. Eu vi, ela botou no Instagram. Norte-americanos. Gente, é importante também ler os norte-americanos. Não podemos ter preconceitos, tá? Eu botei 2 aqui, mas tem mais, tá? O Noam Chomsky e uma mulher que eu... Gente, olha só. Teve um encontro mundial de solidariedade à Palestina em Porto Alegre em 2012, foi ali na usina do gasômetro. Eu fui, né, participei de algumas oficinas e tal, né, como assistente, enfim, gente de todo mundo. E ali na Orla do Guaíba, não era essa orla bonita como está agora, mas tinha uma mulher sentada, eu estava passando com um amigo meu, e eu digo, olha ali, cara, que mulher parecida com a Angela Davis. Ele, pô, é mesmo, né, até parece a Angela Davis, e nem demos bola, continuou caminhando. No outro dia, na carta de Porto Alegre, porque esses encontros sai uma carta, né? Sim. Tava lá, ela assinando a carta também.
Nossa! Eu digo gordo, o meu amigo era gordo. Ô, gordo, que eu também era gordo naquela época. Gordo, olha só, era a Angela Davis mesmo, perdemos uma chance de conversar com ela. Ele disse, tá, tu fala inglês, ô bobado? Eu digo, não, mas espanhol deve falar, né? Então, e além, né, ela fala da questão dos negros, ela foi Pantera Negra, né, do Partido Panteras Negras, a questão das mulheres e LGBT, porque ela é lésbica. É muito importante a gente ter essa escrita. E dos brasileiros, gente, não podemos... para entender o Brasil, tem que ler esses caras aqui, essa mulher aqui, tá? Teotônio dos Santos, Milton Santos, um geógrafo. Pouco se fala do Milton Santos na sala de aula, apenas os professores de geografia devem isso a vocês. Viu, professor de geografia? Milton Santos, vamos usar mais. Na história a gente usa o Milton Santos. É o professor Dalpaci. Grande Dalpaci, isso aí. Tá, a Vanessa deve ter falado também, porque a Vanessa gosta dela. Mas é geral, tá? Não é só rural. O mundo não é só rural. Lélia Gonzalez, sobre a questão do racismo estrutural, da discriminação, a questão do salário. Você sabe, né? O salário dos negros é mesmo na mesma função, é menor que o dos brancos. E da mulher também. No serviço público não, porque aí é concurso, é lei. Florestan Fernandes, um grande sociólogo, e Abdias Nascimento também com a questão do negro. Para entender também o Brasil, José Guimarães Rosa, Jorge Amado, Ferrez tem um livro aqui, Literatura Marginal, Capão Pecado, né, sobre a questão da periferia em São Paulo, é muito interessante, na biblioteca, Graciano Ramos, Cecília Meirelles. E os gaúchos, também é importante. Gente, vocês têm aqui nessa biblioteca completinho, acho que tem umas 3 edições completas do Tempo e o Vento. Eu li. Sim. Cara, para entender a formação do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha, a nossa cultura, por que a gente é assim, desse jeito que a gente é, né? Foi criado na campanha, né? Essa coisa assim. Érico Veríssimo, Tempo e o Vento. Leu 7 volumes lá. Arquipélago, Continente e o Retrato. Aí ele é dividido, cada um tem 2 ou 3 volumes. Talgolim, como foi marcada a fronteira do Rio Grande do Sul, e aí a do Brasil também, né? Essas disputas aqui, e a ideologia do gauchismo. Como foi inventado algumas tradições no sentido de dominar aqui. Embora eu ache que os CTGs, quando foram criados ali, esse movimento tradicionalista, foi importante no sentido de resistência ao estrangeirismo, mas também foram inventadas muitas tradições. Sim. Lauro Cunha, um escritor osoriense, aos sábados ele tem um canal pelo Facebook que a gente acessa todo sábado. Ele faz uma live falando sobre a presença indígena do litoral. E tem 2 livros dele na biblioteca, tá? Que é A Solidão de Conceição do Arroio e A Presença Guarani no Litoral. E outra que a professora Vera Barroso, foi minha professora lá na FAPA, muito querida, ela é de Santo Antônio, Vera Barroso Maciel, tem um museu ali do Chico Maciel, que era o pai dela, ela que administra o museu, não é sempre que está aberto. Raízes de Osório, ela que organizou toda a formação aqui do litoral. Né? Na biblioteca aqui tem, da escola. Mas o museu, o senhor falou, perdão? Não, em Santo Antônio, lá na Cidade Alta. Né? E não podemos deixar de fora a poesia do nosso querido colega Anderson Alves, né? Professor Anderson. Foi professor aqui. Também a gente, ele coloca assim, sutilmente algumas questões locais aqui nos livros dele. E uma coleçãozinha, ela é desse tamanho assim, são uns 20 volumes, Síntese Rio-Grandense. O Vinho Preto está ali na biblioteca também, andei dando uma olhada. É interessante, porque ali fala da arquitetura do Rio Grande do Sul, a formação da elite gaúcha, o homem do campo, a mulher do campo, enfim, cada volume, ele é fininho assim, cada volume é fininho, fala de toda a formação, toda a nossa cultura gaúcha aqui e a sua relação com a cultura nacional. Deixa eu ver isso aqui. Olha aí, ó. Anotou todos? Não tem para anotar todos, né? Vai para isso. E assim, eu tenho uma outra coisa que eu queria falar também, que a gente tem que romper, né, com essa história de que o que vem da Europa e Estados Unidos é bom, que lá é democracia. Tem um site ali, né, o Wikileaks, inclusive o Assange, que era o grande figura desse site, o Wikileaks, denunciou todos os processos de derrubadas de governo, de golpes, de sabotagem, né, e boicote às empresas dos países que a gente chama de periféricos, né, do capitalismo periférico, para que o capitalismo norte-americano e europeu preponderasse. E esse cara está preso lá na Inglaterra, perseguido, porque ele deixou nesse site, né,
vazou, eles hackearam os computadores lá do Pentágono, da CIA, do governo norte-americano, do Banco Central norte-americano, e as ações da CIA pelo mundo. O golpe na Dilma aqui foi uma ação, toda ela organizada pela CIA. Os brasileiros foram manobrados pela CIA, ganharam dinheiro com isso também, né? A Lava Jato foi isso, está sendo desmascarado agora. Não que eu defenda muito a Dilma, né? Mas foi uma interferência estrangeira. São fatos. São fatos. E um outro é está ali também, é o Svoboda. Ele está exilado na Rússia, a Rússia deu abrigo para ele porque ele passou para o governo russo todo o organograma, todo o esquema que estava montado pela CIA, pelo governo norte-americano, para fazer uma grande sabotagem às empresas russas pelo mundo e até interferir dentro da própria Rússia. Sabotar, né, detonar com as empresas, principalmente a de fabricação bélica, a de armas. Né? Claro que o Putin levou esse cara para lá, esse cara ia ser morto se fosse achado. Sim, né? Para os Estados Unidos é pena de morte, porque é considerado traição nacional. O governo da maior democracia do mundo, que alguns dizem, tem perseguição, tem censura, tem tudo isso. Né? Nós estamos encerrando, mas tem essa coisa que o senhor falou, né? A maior democracia do mundo. Hoje, aquilo que estereótipa ser os grandes democratas, na verdade, não são bem que aparentam ser, né? Ah, sim. Era o que Platão falou que muito ia acontecer quando ele escreveu a República. A grande democracia, chamada grande democracia, tem vários partidos, mas só 2 conseguem concorrer. Os 2 são iguais, né? Eles não têm diferença. Né? A diferença é que o navio que vai bombardear, o avião que vai jogar a bomba com o Trump é um avião cor de chumbo, assim, um avião feio. O do democrata lá, do Biden ou do Obama, é com arco-íris desenhado, né? Uma coisinha mais... Vamos esquecer que o Obama bombardeou a Somália, o Obama... a responsabilidade do Obama, a invasão de norte-americanos na Síria, aumento de bases militares pelo mundo, o governo Obama. Então, o Obama não é tão bonzinho assim, não. Com certeza. Desculpa te interromper. Rapaz, não, essa é a nossa agenda. Bom, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o nosso professor. Aproveitem, porque ele não estudou pouquinho, né, gente? Sim. Foi bastante. Gente, eu estou sempre à disposição para outros assuntos também. Nossa, com certeza, vamos chamar, com certeza. Igual o senhor começou ali, né? Tem vários assuntos para tratar, né? O senhor chegou a abordar a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, então são vários temas. Né? Sim. É um assunto puxou. Nós poderíamos tratar de um dia somente sobre teoria de sistema, né? Análise da democracia atual, o capitalismo, que muita gente está ouvindo a gente, mas não sabe o que é capitalismo, comunismo, anarquismo, socialismo. Sim. Então, vai dar ainda vários podcasts para o pessoal assistir. Mas, pessoal, se você não tem pergunta, então nós vamos ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o link, se inscrever no canal, Deixar o like, ativar o sininho, porque senão... O que vamos fazer isso? Agora esqueci. Se eles deixarem o dislike. E, gente, saiam do TikTok, vão ler, gente. Pô, tá cheio de livros nessa biblioteca aí, vão aproveitar. Eu só gostaria de deixar 3 frases aqui que eu fiquei pensando essa semana. Deixa. E vem de encontro com o que a gente disse, que ele mesmo falou. O debate não deve ser um ringue. A segunda, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. E a terceira, todas as opiniões devem ser respeitadas acima de tudo. Sim. É verdade. Estava pensando na questão dos likes. Será que vai falar que vão ser bombardeados? Não, É que a gente sempre diz no final, quem deixar os likes vai acontecer alguma coisa referente ao tema, sabe? Que nem o último que foi com o Lucas. Quem deixasse os likes, o Lucas ia bloquear nas redes sociais, porque ele é um meio influenciador social. Agora nós estamos sem o que vai acontecer, professor, com quem deixar os likes? Vai pra paredão. É isso aí. Vamos fuzilar. Então, obrigado, pessoal. Valeu. Até! Tchau. Uma honra vir na Rural. Adoro essa escola. Foi 17 anos aqui da minha vida. Graças. Muito obrigado. Linda.